A seca no sertão do Brasil é um problema crônico, mas é difícil entender porque até quem mora ao lado de um açude, enorme, não tem água em casa, Ana. A nova série de reportagens especiais do Jornal da Record, Segredos do Sertão, vai mostrar que isso acontece sim, acontece no interior da Bahia. Você vai conhecer também a história de Guerra dos Canudos. A reportagem é de Rodrigo Viana. Marcada com as cicatrizes da seca, a terra parece arder. Nossa câmera avança pela caatinga. Tons de amarelo cedem lugar ao cinza sem fim. O verde, quando aparece, é desbotado, fraco. A dureza do sertão nordestino não é novidade para os brasileiros, mas é sempre impressionante ver de perto como vivem os fortes que desafiam essa terra seca. Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu pra tocar safone e outro pra bantar pandeiro. Estamos na região de Canudos, interior da Bahia. Não muito longe da divisa com Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Há mais de 100 anos, o escritor Euclides da Cunha, autor do livro clássico Os Sertões, esteve nessa terra. Euclides entrou na Caatinga como repórter. Acompanhava as tropas do Exército Brasileiro que, em 1897, vieram até aqui não para tornar mais fácil a vida do sertanejo, mas para matar, destruir. A Guerra de Canudos foi o maior massacre de população civil na história republicana. Cerca de 15 mil pessoas, seguidoras de Antônio Conselheiro, foram mortas. Era o povo simples do sertão, ex-escravos, vaqueiros, trabalhadores braçais. Bem perto do local onde ficava o velho arraial de Canudos, hoje coberto pela água desse açude, mora o seu Manuel Travessa. Ele ouviu muitas histórias sobre a guerra e fez mais que isso. Com as próprias mãos ergueu esse museu simples, para que o povo não esqueça. Aqui uma réplica mostra como eram as casas em Canudos, feitas de barro, com teto de palha. E pelas paredes do museu, objetos que foram recolhidos pelos moradores mesmo, nos últimos anos. Capacetes, aqui, munição utilizada pelo Exército Brasileiro no combate a Canudos. Essas balas mais simples eram usadas pelos sertanejos. Mas a luta não se dava só com arma de fogo, então tem muitos punhais, olha. Tudo isso estava largado, abandonado pelo campo. Há objetos que também ajudam a contar como era a vida cotidiana naquela época. Vasilhas de cerâmica, aqui panelas de barro, era assim que eles cozinhavam naquela época, e chapéu de couro, típico da região, utilizados pela turma de Antônio Conselheiro. Não vai morrer Canudos mais nunca. Se eu ajuntei porque tinha morrido a história do homem. E o homem tem que morrer, mas deixar o nome. Euclides da Cunha também queria que o país conhecesse os detalhes dessa história. Uma guerra que ele preferiu definir como um crime contra o povo sertanejo. Ao escrever Os Sertões, ajudou o Brasil do litoral a conhecer esse Brasil profundo. Descreveu a geografia, o clima e também falou sobre o homem do sertão. É de Euclides a famosa frase: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Forte, sem dúvida, e bem-humorado. Nas trilhas empoeiradas de Canudos, debaixo de um sol de 40 graus, a coisa mais fácil do mundo é puxar papo e ganhar um sorriso, assim. Pedro Marcelino passa meses sem ir para a cidade. Numa terra onde tanta gente está trocando o jegue pela moto, ele mantém a tradição. E não desce da cela nem para conversar. Quanto tempo montado? Quase 2 horas, pertinho da rua, 1h30, mais ou menos. 2 horas montado no jegue? Mais ou menos. E não cansa, não? Cansa nada, é forte que danada. O bichinho aguenta, né? É, aguenta. Vai pra roça assim, feliz da vida, acompanhado pelas netas. Avançamos mais pelos sertões de Euclides. Bois, especialmente bodes, são a grande riqueza da região. Aqui todo mundo é meio vaqueiro. Sem saber, estamos indo para perto de um deles.
Mal desço do carro e, opa, o seu Francisquinho puxa o facão. Não tem medo de facão não, chefe. O senhor tá com esse facão aí? Não, eu faço no jeito da onça, né? São as honras da casa. Homem do sertão, ele adora contar causos e façanhas, como essa, sobre o dia em que matou a onça, ou sussuarana, que devorava os bodes da família. Quer dizer que o senhor matou uma onça na faca? No facão. Facão. Assim, aí eu botei na garupa do cavalo, puxa, e já tá aí com minha assada. A fala é retorcida e seca, feito a caatinga onde ele cresceu. Mas a história é boa e a gente vai pra sombra ouvir o resto. O cachorro ajudou a derrotar a onça. Ela subia para me pegar em minha boca aqui, com o peso do cachorro ela morgava. Quando morgava, eu facão nela. O senhor não teve medo da onça matar o senhor? Se eu não faço isso, tinha morrido. Onça grande. Eu tirei no facão, fui muito homem. O magrelo como esse, você fez um trabalho daquele, fui macho mesmo. Magrelo e com uma saúde de menino aos 76 anos, Francisquinho vai para o campo todos os dias cuidar dos animais. Homens e bichos lutam juntos contra a seca. Seguimos sertão adentro. A estrada agora é de areia. A vegetação fica ainda mais rala. O gado não aguenta tanta secura. Imagem triste. Esse é o fundo de um açude de médio porte que secou completamente nessa época de calor intenso aqui no sertão. A falta d'água é um problema crônico nessa área e vira instrumento na mão de políticos clientelistas. O povo precisa de ajuda externa, de caminhões-pipa para sobreviver. Por isso os estudiosos dizem que a guerra de Canudos e de toda a região continua. É uma guerra contra a seca e principalmente contra a miséria, que diminuiu um pouco, mas ainda persiste. Esse professor da Universidade do Estado da Bahia é o responsável pelo Memorial Antônio Conselheiro. Ele acha importante guardar as tradições, mas acha que é preciso mudar essa história de miséria. Das 15 mil pessoas residentes em Canudos, 11 mil inscritas no Bolsa Família. E desses 11 mil, 80% estão na condição de extrema pobreza. O açude é bem utilizado ou ele poderia ser utilizado de uma forma bem melhor? Poderia atender a cerca de 22 municípios com abastecimento de água e só abastece aqui a Canudos e parte do município é abastecido com essa água. Na área rural, a meio caminho entre Canudos e Euclides da Cunha, encontramos Dona Valnei. Tímida, ela se esconde atrás da cerca, típica das pequenas propriedades sertanejas. É um sofrimento pra gente, né? Depois aceita mostrar como vive. A palma, que retém umidade mesmo no pior período da seca, é o único alimento para as vacas. E essa aqui é toda a água que existe para o gado. É só para os bichos, não faz para nada. A prefeitura não tem qualquer serviço organizado para abastecimento. As famílias dependem do exército, que traz caminhões-pipa. Às vezes uma carrada por mês. Essa semana eles botaram 6 carradas aí nas casas, né? E aqui não botou. Mesmo nas áreas urbanas, falta água, como aqui no distrito de Bendengó. Veja o sufoco. Todo dia é assim. Com carrinhos de mão, galões improvisados, o povo vem buscar água num poço. A água tem que buscar no braço. É. E a água aqui boa tem que vir. Agora a água ruim é encanada. Chega água na sua casa? Chega, mas a água não presta não. Tem um açude gigante aqui do lado, tem que vir buscar água. Tem que vir buscar aqui. Todo o pessoal de lá vem pegar água aqui para beber. A guerra acabou há 100 e tantos anos, mas uma nova guerra, uma nova batalha, que é uma guerra contra a pobreza e a desigualdade.